hashtag 134, Apocalipse, estudando as profecias. Ainda a respeito do assunto da hashtag anterior, né, os falsos profetas e a besta de duas pontas. Jesus predizendo acontecimentos que haviam de ocorrer logo antes da sua volta, ou segunda vinda, né? Ele declarou, abre aspas, surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até mesmo os escolhidos. Fecham aspas. Bom, aqui são, outra vez, preditos, sinais operados com o propósito de enganar. São tão poderosos que, se fosse possível, até os próprios escolhidos seriam enganados por eles. Assim temos uma profecia, e há muitas outras, apresentando o desenvolvimento nos últimos anos de um poder operador de prodígios manifestado num grande grau espantoso e sem precedentes no interesse do erro e da falsidade. A mistificação. O governo terrestre com que havia de estar especialmente relacionado é o mesmo representado pela besta de duas pontas, ou falso profeta. O agente que está por detrás das manifestações externas devia ser satânico, como diz o Apocalipse, espírito de demônio. A profecia supõe uma obra como esta na América do Norte. Podemos ver alguma coisa semelhante nos Estados Unidos? A resposta está na lamentação do profeta. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque Satanás desceu a vós cheios de raiva, sabendo que lhe resta pouco tempo. Fecha aspas. Espanta-te, ó terra, treme, povo, mas não te deixes enganar. Bom, está diante de nós o grande espectro do mal. Como declarou o profeta, Satanás está solto nas profundezas do Tártaro. Miríades de obsessores enxameiam sobre vós. O príncipe das trevas se manifesta como nunca e lançando sobre a sua obra uma pretensa capa celestial, chamando-lhe espiritismo, mas não é. É o baixo espiritismo. A gente viu há poucos anos aí um que usou o espiritismo, quer dizer, na verdade, ele não quis seguir a regra da organização que administra o espiritismo no Brasil, dentro dos conceitos fundamentais do espiritismo codificado por Allan Kardec. Ele nunca leu um livro daquele, ele nunca prestou contas ou quis orientar o seu trabalho pelas regras ditadas por espíritos que falaram com Allan Kardec e Allan Kardec codificou. E aí começou a ser abordado por espíritos da treva, que usou a mediunidade dele e acabou empanando o espiritismo, como os espíritos das trevas fazem com todas as religiões. Quando o cabeça lá do negócio se deixa levar pelos interesses mesquinhos humanos, né? Bom, mas vamos lá. Conhecemos profundamente esse assunto. Espiritismo, como o entendia Allan Kardec, como o entendiam Camille Flammarion, Leon Denis, Gabriel Delany, tantos outros, é coisa muito elevada. Então, a maioria das pessoas que praticam mediunidade aí, né, elas não estudam nada sobre o que está acontecendo com ela. E praticam coisas que não é permitido para nenhum daqueles que se colocam na disposição de ser um médium. Olha o bom exemplo de Chico Xavier. Não houve até hoje um médium com esse exemplo de comportamento, de vida. Né? Então, mas a mediunidade das irmãs Fox, fazendo nascer o espiritismo nos Estados Unidos, também se prestou, lamentavelmente, a todas as mistificações imagináveis e inimagináveis. Realmente, o espiritismo usado para o mal, deturpado pela ganância, pela vida fácil, é uma tristeza, é um crime inominável. Tanto é que
a doutrina kardecista, ou de Allan Kardec, o Espiritismo e Ciência, ela não permite que o médium use a mediunidade para ganhar dinheiro. Cada um tem que ter, como o Chico Xavier, ele era funcionário público, fez um trabalho fabuloso trabalho de mediunidade no Brasil. E para o mundo, que os livros dele muitos deles já foram traduzidos. Mas, infelizmente, tem uma boa parte aí que usam a mediunidade por dinheiro e vão pagar caro preço. Conhecemos bem o autoespiritismo, ou seja, o verdadeiro espiritismo. Mas espiritismo baixo praticado por falsos médiuns, por exploradores da credulidade pública, é uma verdadeira chaga social. Então vem aqui a sugestão. Toda vez que alguém for precisar de uma ajuda espiritual, de um médium, que tiver dinheiro envolvido, põe a sua barba de molho, que não é aceitável esse tipo de coisa. O dom mediúnico não é para ser negociado. Como, aliás, toda religião, toda ciência, toda filosofia, toda política tem o lado alto e o lado baixo. Mas este aqui, que o Apocalipse focaliza, é o espiritismo baixo, usado pela baixeza humana, pela cretinice, pela debilidade mental ou então pela astúcia confessada dos exploradores da credulidade pública. Estes movimentos são planejados no plano espiritual inferior, lá no submundo, que identificam criaturas encarnadas sintonizadas com os mesmos interesses satânicos e os usam como escravos para construírem e manterem o seu reino satânico, porque as inteligentíssimas criaturas satânicas que estão nos planos inferiores têm grande conhecimento, são anjos decaídos, isto é, anjos do mal, para que continuem na busca de satisfações, de prazeres materiais, mas inomináveis. Se utilizam do ectoplasma, que só pode ser obtido através de espíritos encarnados, que se tornam escravos daqueles que vivem como parasitas deste, sugando seu ectoplasma e assim alcançarem seus danosos intentos. Eu já expliquei isso aqui várias vezes, não vou me cansar de explicar. Toda vez que uma pessoa sintonizada com os espíritos do mal, e como ocorre essa sintonia? Uma pessoa viciada em algum produto químico, seja de que natureza for, tá? For comprimido, qualquer coisa, que ela se sentir dopada, sair do corpo, não conseguir ficar mais em pé. Então o espírito, o que acontece? Nesse momento, os espíritos, esses gênios da treva, pegam no sono esses espíritos, levam para os laboratórios deles, além de retirarem o ectoplasma, que é um produto gerado pelo espírito quando está no corpo, para eles utilizarem para os seus próprios fins malignos, né? E ainda dopam esses espíritos, ou eles podem colocar chips, tá? Chips para controlar a vida desses espíritos num vício, tornar essas pessoas encarnadas robôs, escravos espirituais, de tudo, sexo, de tudo, bebida, drogas, tudo mais que não presta. Bom, só que isto, claro, tem um fim, está próximo. Mas esses anjos do mal estão fazendo o trabalho de separação do joio do trigo, como falou o Mestre Jesus. Então, pegando aquele que se sintoniza com o mal, que não tem mais jeito, não quer nada com as coisas de Deus mesmo, então vão passar séculos, milênios sofrendo na mão deles. Até um dia a misericórdia divina tentar recuperar de novo. Mas vai depender deles também.